E nós estaremos lendo os versos 15 até o 17. Vamos colocar em pé e vamos ler esse texto para nossa edificação. Efésios 5, 15 a 17. Você que está em casa também, que você possa abrir a sua Bíblia nesse texto, em Efésios 5, versículo 15 a 17. Todos juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Oremos. Pai querido, que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra, Deus, possa encher o nosso coração de entendimento, que o Teu Santo Espírito que inspirou esse livro sagrado, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-lo e extrair dessa passagem lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O tema da nossa mensagem nesta noite é andando com sabedoria no mundo louco. Vamos dizer isso comigo? Andando com sabedoria no mundo louco. Então, como viver a vida com sabedoria neste mundo insensato, neste mundo necio, neste mundo louco? Segundo a música de Epitáfio, de Sérgio Brito, ele diz o seguinte: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar por aí distraído. E esta música é uma música secular, que não leva Deus em consideração. A vida, meus irmãos, envolve andar. E nós estamos sempre em movimento. Mesmo parado, o relógio está rodando. A sua vida está andando, pois o tempo está passando. A vida acontece quando andamos e andamos para que a vida aconteça. No entanto, o Senhor não nos chamou para andarmos por aí distraídos, mas para andarmos com sabedoria. Andando com sabedoria neste mundo louco. Além do mais, para nós acasos não haverá, pois o Senhor é quem dirige o nosso destino. Não é o acaso, porque o acaso nem existe. Quem dirige o nosso destino é Deus. Quem dirige o nosso destino não são os astros. Por isso nós não consultamos o horóscopo, nós consultamos a palavra de Deus, porque Deus é quem dirige o nosso destino. Aquele, meus irmãos, que foi iluminado por Cristo, deve pautar a sua conduta pela sabedoria de Deus. O texto anterior diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E aqui nós podemos ver que o termo portanto é uma conexão com esse versículo anterior. Liga o que vem antes. E a grande ideia dessa passagem que nós lemos é que aquele que recebeu a luz de Cristo deve viver com sabedoria. Vamos ver isso? Aquele que recebeu a luz de Cristo deve viver com sabedoria. Vamos dizer mais forte? Aquele que recebeu a luz de Cristo deve viver com sabedoria. Mas como andar com sabedoria no mundo louco? Em primeiro lugar, andando com cuidado e prudência. Veja o que diz o verso 15, vamos ler? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Então, não andem enquanto dormem. Já pensou se você estivesse dormindo e andando? Você seria sonâmbulo, não é verdade? O sonâmbulo pode bater com o nariz na porta, não é verdade? Ou cair da escada, ou andando sonâmbulo, cair da janela, porque ele está o quê? Andando, dormindo. Mas o texto diz assim: acordem, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Então abra os olhos e olhe em todas as direções com os olhos de Deus.
Quando o cristão olha para trás, ele olha para trás com gratidão por aquilo que Cristo fez por ele na cruz, porque Cristo morreu por nós, Ele derramou o seu sangue, e quando nós olhamos para trás, nós olhamos para a cruz, e na cruz Jesus resolveu o nosso maior problema, morrendo pelos nossos pecados. Quando o cristão olha para o presente, ele vê que Cristo habita nele, e a Bíblia chega a dizer, se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele olha para o presente pela fé que ele tem em Cristo Jesus e sabe que só nele a vida faz sentido, e que a vida sem Cristo não faz sentido. Mas quando o cristão olha para frente, ele olha para o alvo da sua vida, e Cristo é o alvo da sua vida. Você olha para frente sabendo que Cristo é a sua esperança, e nós corremos com Ele, nós caminhamos com Ele. Mas quando o cristão olha em seu redor, ele sabe que tem uma missão a cumprir, a compartilhar o Evangelho com outras pessoas e trazer outras vidas para a presença de Deus, compartilhando o Evangelho. Mas este mundo, meus irmãos, é um mundo que diz o seguinte: olha para dentro de você e procure desenvolver o que é de bom, seja uma pessoa melhor. Cristo nos diz o seguinte: olhe para dentro de si e veja como você é miserável, como você é pecador, como você precisa dele. Então, Jesus então diz: olhe para mim, eu sou o melhor dos melhores, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, diante das incertezas da vida, Jesus diz: eu sou o caminho. Diante da mentira, Jesus diz: eu sou a verdade. E diante da morte, Ele diz: eu sou a vida. Jesus é a vida. Então, o mundo diz para você: assuma o controle da sua vida, seja autônomo, siga o que está no seu coração. Mas o Evangelho diz: viva com cuidado, viva com prudência, porque Deus é quem está no controle da sua vida. Por exemplo, o mundo está girando, você não está sentindo, não é verdade? E Deus está fazendo o mundo girar. O mundo está no ar, quem está sustentando esse mundo no ar? Deus. Nós temos 3/4 de água e 1/4 de terra. Por que essa água não vaza no espaço? Porque Deus está sustentando. O mundo está girando em torno do Sol, fazendo o seu percurso, e nós já estamos no 12º dia deste ano 2025. E quando completar então esta translação em torno do Sol, nós completaremos mais um ano, e aí nós iremos entrar no 2026. Mas quantos neste ano 2025 não vão chegar a 2026? Porque terão um fim nesta vida. E é por isso que nós devemos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Porque o dia que os nossos olhos se fecharem aqui, Rayane, nós iremos abri-los na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Agora, quem não tem Cristo, ele vai abrir os seus olhos do inferno, na presença de Satanás e os seus anjos. Ah, meus irmãos, onde o diabo vai ser lançado para dentro do inferno. Então, o crente tem uma esperança além dessa vida, mas os ímpios, não têm uma esperança além dessa vida, porque a sua esperança depois desta vida, na verdade é a condenação para ele. Por isso nós temos que viver a nossa vida com sabedoria. Nós não podemos andar de modo descuidado, sem a devida orientação e prudência. Não podemos deixar a vida por conta do acaso, porque o acaso não existe. O texto diz: andai como sábios e não como nécios. Os nécios seguem a sua vida sem reflexão. Eles são dominados pelos seus sentimentos, pelo bom uso da razão. Estou vendo que lá em São Paulo já estão fazendo pré-carnaval, porque estão levando a vida adoidado, levando a vida sem levar Deus em consideração. Já estão se preparando para a festa da carne, para os seus sentimentos, as suas
decisões são tomadas por impulso, sem critério, sem fundamento, sem direção. A pessoa insensata, ela não pensa no que vem depois. Quer ver uma pessoa insensata? Ela passa no cruzamento 100 por hora, sem levar em consideração que pode ter uma criança que pode ser atropelada, um velho, né? Ou matar uma pessoa, porque ele não leva a vida em consideração. E aí nós podemos ver que a pessoa insensata, ela se preocupa exclusivamente com o imediato. Ela pensa apenas no aqui e no agora, nada mais lhe importa. Mas a Bíblia diz: andai como sábios, porque o sábio, ele pensa para agir. Ele pensa o seguinte: olha, se eu atravessar aquela avenida nessa velocidade, eu vou ceifar a minha vida e posso ceifar a vida de outras pessoas. O sábio, meus irmãos, não age baseado apenas no impulso, no instinto, no desejo. Ele se aplica ao pensamento, à razão, à lógica e à meditação. E é por isso que a Bíblia chega a dizer: não é bom agir sem refletir, não é verdade? Não é bom agir sem refletir. Nós precisamos de refletir, e a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Então, quem começa a construir uma casa sem antes ter uma planta? Já pensou? A gente começar a construir uma casa sem projetar aquela casa, vai sair tudo torto, vai sair tudo desorganizado. E a gente precisa de uma planta. A gente precisa, quando nós projetamos esse tema que a gente calculou, né, Toninho? O que deveria ser feito, né? A posição que o banheiro ia ficar, né? Do salão social. Então, quando a gente constrói a casa, a gente precisa de uma planta, porque agir sem pensar não é bom. Quem vai à guerra sem antes calcular o seu custo? Só o Putin, né? Que ele achou que ia tomar a Ucrânia rapidinho, não é verdade? Mas geralmente o governante, ele pensa o custo da guerra, quanto que ele vai gastar, se ele vai realmente vencer esta guerra. Então, agir sem pensar, meus irmãos, não é bom. O sábio é um bom ouvinte, examina tudo em torno do ponto em questão, não entra em ação imediatamente. E a Bíblia diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e pronto o quê? Para ouvir. Olha como é que Deus te fez. Deus te fez com 2 ouvidos. E quantas bocas? Uma boca. Isso significa, Léo, que você tem que falar menos e ouvir mais. Deus nos fez assim. Meus irmãos, em média as pessoas falam, sabe quantas palavras por dia? Já contou as palavras? 18.000 palavras. O suficiente para escrever 54 páginas de um livro. Aqui que você falou hoje dá para um livro. Um livro de 54 páginas. Então, meus irmãos, nós não podemos falar antes de pensar, de ouvir, de orar e de medir as consequências. Nós devemos refletir. Então, como é que nós devemos andar neste mundo? Nós devemos andar neste mundo como sábios e não como necios. Mas como andar com sabedoria no mundo louco, meus irmãos? Em segundo lugar, tirando o melhor proveito do tempo. O que diz o verso 16? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos dizer isso comigo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E o verbo remir aqui quer dizer comprar de novo. Todos nós somos redimidos por Cristo, né? Agora, aqueles que foram redimidos por Cristo, eles são redentores do tempo. E tem que remir o tempo. E aqui, meus irmãos, tem o sentido de tirar o melhor proveito do tempo. E tendo sido remidos pelo sangue de Cristo, agora nós remimos o tempo para Ele e aproveitamos ao máximo todas as oportunidades para que o seu nome resplandeça em toda a terra. Nós devemos aproveitar bem o tempo e as oportunidades que Deus nos dá para servi-lo, e cada um de nós tem um tempo limitado na terra. Olha bem, a média de vida é 70, 80 anos, não é assim que a Bíblia fala? 70 anos, em havendo vigor 80, o que passar disso é enfado e canseira.
Quem tem 80 anos aqui? Ninguém. Quem tem 70 anos aqui? Ainda o Toninho não tem, né, Toninho? Não tem ainda. Quem tem 60 anos aqui? Nós temos o Assis e o Toninho. Você viu que o senhor vai? Quem tem 50 anos? Olha, já estou nos 50. Hein? Tá vendo? Eu quero chegar aos 120. Hein? Agora veja, quem tem 40 anos? 40 anos. E olha, você viu que tem 45, né? Então nós podemos perceber como a vida passa rápido. Eu cheguei aos 55, 51 anos, né? E passou tão rápido. Nem vi o tempo passar. Foi ontem. Foi ontem que eu estava brincando com meus irmãos. São 5 irmãos. Foi ontem. E agora com 51 anos. E aqui, meus irmãos, isso nos mostra que nós devemos aproveitar o nosso tempo. No passado nós gastamos o nosso tempo, sabe o quê? Nas orgias. Até os 18 anos da minha vida eu estava fora do evangelho, fora da igreja, longe do Senhor. Nas bebedices, nas dissoluções, nas idolatrias, nas futilidades, nas dissoluções, mas agora nós devemos remir o tempo, meus irmãos, e aproveitar cada momento para servir a Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, vocês antes desperdiçaram o tempo. Vocês antes gastaram a sua saúde, o seu tempo no mundo, mas agora aproveite o seu tempo para servir a Deus. Todos nós, meus irmãos, temos a mesma quantidade de tempo ao nosso dispor, 60 minutos por hora e 24 horas por dia. E as pessoas sábias, elas empregam o seu tempo de maneira proveitosa. Nada mais do nosso tempo para o pecado, nada mais do nosso tempo para o mundo. E aproveite todas as oportunidades que Deus provê, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós vivemos em uma época em que todos os dias são maus, e esses dias maus é o período entre a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Cristo, e esses dias são marcados pelo pecado, tentações, aflições, perseguições, apostasias, ideologias. Hoje as pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo quebrar os valores da família. Hoje as pessoas dizem que não existe mais verdade, cada um tem a sua própria verdade, cada um segue os seus próprios conceitos, tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, não existe absoluto. E as pessoas chegam a dizer o seguinte, eu que decido que é verdade. A verdade é aquilo que eu decido ser verdade. Mas isso é uma falácia, porque 2 mais 2 são quanto, Antônio? 4. É uma verdade absoluta. A fórmula da água é H2O. Se for outra fórmula, está o que? Equivocado. Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, que as pessoas já não levam mais em consideração os valores de Deus. Quer destruir a família estabelecida por Deus. Os fundamentos da família estão sendo destruídos. O que importa é o amor, e algumas pessoas falam assim, não, o homem pode ter várias mulheres, as mulheres podem ter vários homens, e pode ser o casamento com homem, mulher com mulher. O que você está mexendo aí? Está atrapalhando, hein? Né? Então nós podemos perceber que este mundo louco ensina que você pode ter vários casamentos. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos ver a destruição da família, com a violência, a traição, os divórcios, os homicídios, os feminicídios. E o diabo também tem atacado os fundamentos da fé. Chega a dizer o seguinte, todos os caminhos levam a Deus, não é assim? Mas não é isso que a Bíblia fala, o único caminho que leva a Deus é Cristo. Jesus não diz assim, Bruno, eu sou um caminho. Jesus diz assim, eu sou o caminho. Ele é o único caminho, não existe outro caminho. Não existe outro Salvador. E é por isso que nós devemos remir o tempo e pregar o Evangelho. Por isso eu não devo andar no conselho dos perversos, não desperdiçar o meu tempo no caminho dos pecadores, nem gastar o meu tempo assentado na roda dos escarnecedores. No entanto, eu devo estar ocupado meditando na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. Nós devemos ousar
usar as oportunidades que nós temos para glorificar a Deus e alcançar vidas para Cristo. Nós devemos compartilhar o Evangelho, seja no ônibus, seja na empresa, seja na loja, seja na rua, seja na escola. Aquele está lá com o projeto Célula, né? Na Escola Divina Providência. Nós devemos aproveitar o nosso tempo e compartilhar o Evangelho, porque em Cristo, meus irmãos, nós podemos ser agente de transformação deste mundo mau. Quantas famílias quebradas, quantos jovens destruídos, e nós devemos levar a esperança, levar a fé que nós temos em Cristo. Só Ele pode mudar corações, só Ele pode resgatar vidas, só Ele pode reconstruir famílias, só Cristo, não existe outro, só Ele pode sarar o coração ferido, só Ele pode restaurar vidas, e nós devemos compartilhar o Evangelho. Eu fico pensando, Paulo estava escrevendo essa carta, e Paulo, em vez de ficar reclamando ali do tempo que estava preso, Senhor, eu sou servo do Senhor, estou preso aqui, não, ele estava escrevendo cartas para edificar a igreja. E esta carta é uma carta da prisão que Paulo estava escrevendo para esses irmãos em Éfeso, uma igreja que ele havia plantado. Paulo estava ali compartilhando a sua fé. Ele não se deixou consumir pela amargura, pela raiva, pela dor, mas Cristo consolou até mesmo na prisão, e ele soube aproveitar aquele tempo preso para escrever esta epístola que hoje nós temos em nossas mãos. Por isso ele diz, remida o tempo, porque os dias são maus. Mas finalmente, meus irmãos, como andar com sabedoria no mundo louco? Em terceiro lugar, procurando entender a vontade do Senhor. Vamos ler o que diz o verso 17, todos juntos? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Em lugar de andar por aí distraído, nós devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor. O povo de Deus, meus irmãos, ele se dedica a entender qual é a vontade de Deus para viver de maneira sensata. Seguir a sua própria vontade é insensatez. Seguir o seu próprio coração é seguir um coração enganoso, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração. E é por isso que nós devemos sempre seguir a orientação da palavra de Deus. A vontade de Deus é melhor para nós. Por isso Jesus orou. Lembra que Jesus orou quando estava no Getsêmani? E qual foi a oração de Jesus? Senhor, não faça a minha vontade, sim a tua. Porque a vontade de Deus é melhor para nós. O Senhor Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, que fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ele fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como os anjos fazem a vontade de Deus nos céus, nós devemos fazer a vontade de Deus na terra. Então, procurar entender qual é a vontade do Senhor é aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Como eu posso descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Faça 5 perguntas. É legítimo o que eu quero fazer? Em outras palavras, está de acordo com a lei de Deus? Pois nenhuma ação que é contrária à palavra de Deus, meus irmãos, pode ser legítima para o cristão. Um dia eu estava conversando com o irmão lá dentro do templo. Ele foi fazer um serviço lá na igreja, e ele é um cristão, né, de uma igreja, e ele falou assim: olha, eu fui no velório e Deus mandou que eu orasse pela alma da pessoa que tinha morrido. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, não, quem mandou você orar pela alma dele foi o diabo, porque o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Quem morreu, meus irmãos, ou ele está no céu ou no inferno. Nós não podemos fazer aqui um culto e orar pelas almas dos mortos. Nós não podemos orar pela alma do morto. Nós devemos orar pela família irritada que está aqui sofrendo com a perda de um ente querido. Mas orar pela alma de quem já morreu
Isto é necromancia, é falar com os mortos. E eu pergunto aos irmãos, a alma de quem já morreu volta aqui? Hã? Conversa com seus parentes. Isto é espiritismo e não cristianismo. Por isso eu falei, olha, isso que você está fazendo não tem base bíblica. Não tem fundamento bíblico. Nós devemos pregar para os vivos, entre nós, mas orar pela alma de quem já morreu e conversar com ela, isto é antibíblico. Então, se é contra os preceitos de Deus, o ponto está definido, não. É não. Porque o diabo é tão astuto, onde Deus coloca um não, o diabo coloca um sim. E onde Deus coloca um sim, o diabo coloca um não. Não aconteceu isso lá no jardim? O diabo perguntou para a mulher, é assim que Deus disse? Ela falou assim, olha, Deus disse para não comer de todas as árvores frutíferas do jardim. Né? Podemos comer de todas as árvores frutíferas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não podemos comer e nem tocar. Já acrescentou, né? Deus falou para não comer. E aí o diabo falou assim, é certo que não morrereis. Olha o que o diabo falou. Ele é o quê? Criou uma dúvida na mente dela. Só, meus irmãos, o que Adão e Eva deveriam ter feito? De maneira nenhuma não vão comer desse fruto. Porque Deus diz, olha, no dia em que dele comeres, certamente morrerás. E aí o texto diz que, olha, é porque Deus sabe que no dia em que deles comeres, vocês abrirão os olhos e sereis como Deus. Está vendo que o homem quer ser como Deus? Quer tomar o lugar de Deus? Quer colocar o seu próprio coração, os seus próprios desejos no lugar de Deus? E aí o texto diz que vendo que a árvore era boa para se comer, e ele então tomou do fruto e comeu. E também deu ao marido, e ambos pecaram contra Deus. Então, se é contra os preceitos de Deus, o ponto está definido, é não. Segunda coisa, traz edificação para mim o que eu vou fazer? Vai me edificar? Ou seja, o que eu quero fazer melhora o meu relacionamento com Cristo? Melhora o meu relacionamento com as outras pessoas? Faz-me crescer em maturidade? Uma vez que certas coisas, meus irmãos, não são pecaminosas em si, mas não trazem crescimento. Vamos pensar, a pessoa tem uma tomada de decisão. Olha, eu quero melhorar de vida, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu vou deixar aqui a minha esposa e os meus filhos. Não é assim que muitas pessoas fazem? Atrás do dólar, do dinheiro. E aí vão para os Estados Unidos. Ganha dinheiro, viu? Aí o casamento acaba. Os filhos, o pai, para preencher o vazio da ausência, manda dólar. Os filhos vão para boate depois, vão para balada, ficam escravos das más companhias e também vão para as drogas. Compensou? Compensou ir para os Estados Unidos e ganhar dinheiro? Traz edificação para mim, eu vou crescer na fé. Então todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem todas as coisas convêm, porque não trazem crescimento para você, crescimento espiritual. Terceira coisa, meus irmãos, será de grande ajuda para outros o que eu quero fazer? A Bíblia chega a dizer, ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Temos a responsabilidade de edificar os nossos irmãos na fé e procurar o bem deles. A nossa liberdade em Cristo não nos dá o direito de ferirmos os nossos irmãos. Aquilo que eu vou fazer vai edificar o outro, vai abençoar outras famílias. Além do mais, nós não devemos viver para satisfazer os nossos interesses, mas buscar o interesse e a salvação de outros. Paulo nos dá o seu próprio testemunho, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aquilo que eu vou fazer vai abençoar outras pessoas ou vai ser uma pedra de tropeço para outras pessoas? Em quarto lugar,
há o perigo de me tornar escravo do que eu quero fazer? Paulo chega a dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por exemplo, o futebol, o crente pode jogar bola? Mas veja bem, quantas pessoas às vezes deixam o futebol dominar o seu coração, e aí no domingo, em vez de ir para a igreja, ele vai assistir o clássico Atlético e Cruzeiro. Quem é mais importante? O Atlético e o Cruzeiro ou Cristo? Cristo. Quantas pessoas às vezes no culto de quinta-feira não vêm na igreja por causa da novela? Ou por causa da Netflix? Ou por causa das redes sociais? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vira agora? E hoje, meus irmãos, nós temos muitas pessoas escravas das redes sociais. Gastam horas e horas, passando ali uma tela que vai só subindo infinitamente no Instagram. E as pessoas, então, se deixam dominar pelas redes sociais. E em quinto lugar, a quinta pergunta que você tem que fazer: traz glória para Deus o que eu quero fazer? A Bíblia diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aquilo que você quer fazer, glorifica a Deus. Nós devemos compreender, meus irmãos, a vontade de Deus para cada momento na nossa vida. E Paulo estava preso por causa da fé em Cristo, e ele compreendeu que aquele momento era um momento de oração e de escrever cartas para edificação da igreja. E ele ficou parado? Não, ele pediu pergaminhos para poder escrever. Outra coisa, meus irmãos, naquele tempo não tinha um papel como o nosso aqui, ó. Era caríssimo o pergaminho, eram rolos de pergaminho, e ele pedia pergaminhos para que os irmãos mandassem. E era pena, não tinha uma caneta Bic, né? Era pena que tinha que molhar ali, escrever, e depois mandar estas cartas, através de irmãos que fossem visitá-lo na cadeia, para que esta carta pudesse chegar de Roma, olha onde ele estava, e chegar lá em Éfeso, na Ásia Menor. Que bênção, meus irmãos. E hoje, esta carta está aqui na sua mão, Antônio, para ser lida e pregada. Nós devemos compartilhar a nossa fé, meus irmãos. Nós devemos aproveitar o nosso tempo e viver com sabedoria dentro da vontade de Deus. Aplicações para a nossa vida, como nós viveremos: andando prudentemente, vede prudentemente como andais, olhando para trás com gratidão. Cristo nos salvou. Agradeça a Deus por sua salvação. Olhando para frente com esperança, Cristo é o alvo da nossa fé. Olhando ao redor para não tropeçar e levar vidas aos pés de Cristo. A primeira coisa que você faz quando acordar, quando você acorda de manhã, o que você faz? Abre os olhos, não é verdade? Não é assim? Se você andar por aí dormindo, você é um sonâmbulo. Você acorda e abre os olhos. E a primeira coisa que você abre os olhos é para não tropeçar na porta, ou bater a canela na quina da cama. Já bateram? Dói, não dói? Você abre os olhos, e por isso o texto diz: olha, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais. Abre os seus olhos, viva com sabedoria. Em segundo lugar, como viveremos? Aproveitando ao máximo o nosso tempo. O tempo não pode ser desperdiçado. Já gastamos muito tempo com este mundo louco, agora nós devemos remir o tempo para resgatar vidas para Cristo. Já pensou, neste ano, se cada um de nós aqui ganhar mais um? Se a gente tem aqui 30 membros na nossa congregação, se cada um ganhar mais um, quantos membros vamos ter aqui no final do ano? 60.
E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, meus irmãos. Não desperdice as oportunidades de Deus nesses dias maus. O Senhor deseja que resgatemos as horas para Ele. Use o seu tempo para a glória de Cristo e edificação de vidas. Paulo não deixou que as suas cadeias em Cristo azedassem o seu coração, e ele usou aquele tempo mau, aquele tempo difícil, para levar a guarda pretoriana aos pés de Cristo, e escreveu cartas para a edificação da igreja. É assim que nós devemos viver. Mas finalmente, como viveremos? Mostrando que a suprema sabedoria está em Cristo. Os judeus, eles pediam sabedoria, eles pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Lembra que Sócrates falou: uma coisa sei, que nada sei. Os gregos buscavam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A tarefa da filosofia é tentar descobrir a sabedoria, mas a verdadeira sabedoria está em Cristo. E Paulo diz que a suprema sabedoria está em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo está em Cristo. A resposta aos problemas do mundo, meus irmãos, está no Senhor Jesus. O cristão é o homem cujos olhos foram abertos para a verdade, para a sabedoria que se encontra no Senhor Jesus, e em Cristo estão toda a sabedoria e todo o conhecimento de que necessitamos. Não é o acaso, o Criador de tudo, mas Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não é o acaso. Lembra que a música fala isso? O acaso vai me proteger quando eu andar por aí distraído? Não é o acaso que vai nos proteger, mas Cristo, Salvador dos pecadores. Ele morreu por sua igreja, Ele morreu por nós pecadores, e só Cristo pode salvar da morte eterna. A vida, meus irmãos, não é sem propósito, sem sentido. Cristo é o alvo da nossa vida, o Senhor da história, e Ele dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, e só Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Só Ele merece toda a nossa adoração. E eu quero dizer para os irmãos que a vida sem Cristo, a vida fora de Cristo, é insensatez, é tolice, e que nós possamos viver todos os nossos dias para a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Oremos. Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, por esta noite. Nós queremos andar com sabedoria neste mundo mau, ó Deus, neste mundo louco. Ó Deus, queremos que o Senhor nos dê a bênção para que possamos andar com prudência, para que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos olhar para o Senhor, ó Deus, agradecendo ao Senhor, ó Deus, olhando para o passado com gratidão, olhando, ó Deus, para o presente, ó Deus, com fé, e olhando para o futuro com esperança, porque Cristo é o alvo da nossa fé. Ó grande Deus, ajuda-nos a aproveitar ao máximo o nosso tempo, para compartilhar o Evangelho, para viver na Tua presença, ó Deus, para compartilhar a Tua palavra com outras pessoas, para ganhar vidas, ó Deus, para Cristo, e edificar outras pessoas com a verdade, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos mostrando a suprema, ó Deus, sabedoria que está em Cristo Jesus, pois só nele que nós temos uma vida sábia, uma vida na luz, uma vida na verdade, uma vida no caminho certo. E por isso, ó Deus, usa a nossa vida, para que possamos não andar por aí distraído, mas que nós possamos andar, ó Deus, com sabedoria, com fé, em Cristo Jesus, o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso Senhor, o nosso libertador. Glória seja dada a Ti, ó Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Pode convidar as crianças lá, por favor? Eu quero convidar os nossos irmãos Bruno e Rayane para que possam vir aqui à frente.
Quero dizer para vocês que é uma alegria, né? Essa caminhada que nós tivemos lá na nossa classe Fundamento da Fé Cristã, viu, Bruno e Rayane? E eu quero fazer algumas perguntas, porque hoje é um dia da pública profissão de fé, que é uma declaração pública por aquele que tem fé em Jesus, diante da igreja, diante dos irmãos, diante do mundo. E que esse ato da profissão de fé permaneça sempre na vida de vocês, né? E eu quero perguntar a vocês: vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas? O Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que é o nosso Redentor e Salvador, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e Vivificador de nossas almas. Vocês creem? Sim? Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática? Vocês creem? Vocês confessam firmemente que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Jesus dá para todo o que lhe pede? Vocês confessam isso? Vocês estão arrependidos sinceramente do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça? A leitura da Bíblia, a oração, a ceia do Senhor, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade, auxiliados por sua graça? Sim? Vocês prometem que, como membros desta igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas, que são os pastores, os presbíteros, os diáconos, para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Vocês prometem? Sim? Que Deus abençoe vocês, viu? Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Ó Deus, abençoe a vida do Bruno. Ó Deus, para que ele seja um homem cheio do Espírito Santo, seja um bom marido, um bom crente, um bom servo do Senhor. E abençoe Rayane, ó Deus, para que ela seja uma mulher cheia do Espírito Santo, uma boa esposa, ó Deus, uma crente cheia do Espírito Santo, para fazer diferença neste mundo mal e andar com sabedoria na Tua presença. E ó Deus, que nós recebemos esse casal, ó Deus, como membros da nossa igreja, ó Deus, e que o Senhor esteja abençoando a vida deles, para que eles possam, ó Deus, florescer, ó Deus, crescer e ser uma bênção, ó Deus, nesta igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E agora, eu quero dizer que nós iremos batizar o Caleb, filho da promessa. Os filhos dos crentes, eles devem ser batizados, porque eles fazem parte da promessa de Deus. E eu quero dizer que nós não batizamos crianças, nós batizamos filhos dos crentes. E por que nós batizamos filhos dos crentes? Porque eles fazem parte da aliança. A criança de 8 dias no Antigo Testamento era circuncidada. E no Novo Testamento, o batismo substituiu a circuncisão. E os filhos dos crentes fazem parte da aliança com Deus. Por essa razão, Bruno e Rayane, nós batizamos filhos dos crentes. Porque o Senhor diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia fala assim: esta promessa é para vós e para vossos filhos. E o Caleb é filho da aliança, né? Por isso nós batizamos os filhos dos crentes. Segunda coisa, por que nós batizamos os filhos dos crentes? Porque Jesus disse que deles é o reino dos céus. E quem tem o mais, tem o menos. O reino dos céus é mais importante do que o batismo. E quem tem o reino dos céus também tem o batismo. E o Senhor Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Por que nós batizamos os filhos dos crentes? Porque no Novo Testamento nós temos 5 famílias, que toda família foi batizada. A família de Cornélio, todos eles foram batizados. Será que não tinha uma criança naquela família? A família de Lídia, ela creu no Senhor e todos os seus foram batizados. A família do carcereiro, quando Paulo estava batizando ali o carcereiro, ele diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E toda a família foi batizada.
a família de Estéfanas e a família de Crispo. Será que não tinha uma criança desses lares? Com certeza, meus irmãos, tinha criança desses lares, e todos foram batizados. Todos foram batizados. E finalmente, por que nós batizamos filhos dos crentes? Porque não existe nenhum versículo na Bíblia proibindo o batismo dos filhos dos crentes. Pelo contrário, o texto diz: esta promessa é para vós e para vossos filhos. Por isso, eu faço a pergunta aos pais: vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos? Vocês creem? Sim. Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Vocês creem? Vocês prometem que, se o Senhor Deus for servido e conservar a vida do seu filho até a idade da razão, vocês irão instruí-lo na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é ensinado nas Sagradas Escrituras? Vocês prometem isso? Prometem? Vocês prometem ensinar-lhe a ler a Bíblia por si mesmo, orar com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem isso? Vocês prometem ler a Bíblia com ele e trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Vocês prometem? Que Deus abençoe vocês na criação do Caleb, no nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos, e vamos orar por essa família, para que ela possa permanecer unida na presença do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando a vida do Bruno e a vida, ó Deus, da Rayane, para que eles possam continuar na mesma fé, no mesmo amor, criando o Caleb, ó Deus, na tua presença. Que o Caleb seja cheio do Espírito Santo. Ele é filho da promessa, ele é filho do Senhor. O Senhor encheu João Batista desde o ventre materno, e nós rogamos, ó Deus, que o Senhor possa encher o Caleb do Espírito Santo, e que ele possa aprender da tua palavra, e que os pais possam transmitir todo o conhecimento de Deus para eles, lendo a Bíblia, orando com ele, por ele, e trazendo, ó Deus, ao culto, para que ele possa amar o teu povo, amar, ó Deus, a igreja, amar a igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Abençoe o Caleb, Senhor, porque ele precisa de Jesus, ele precisa do toque de Jesus, ele carece de Jesus, e que Cristo possa ser o Senhor da sua vida desde a eternidade. Que o Caleb não possa desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que ele possa amar a Cristo desde a sua infância até o último dia da sua vida, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Caleb, eu, ministro de Deus, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caleb, você é filho da promessa, e os seus pais vão te criar para servir a Jesus de todo o seu coração. Que você ame a Jesus, ele é o seu Salvador, ele é o seu Senhor. Amém? A água no batismo é apenas um símbolo, mas nós rogamos que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a sua cabeça neste dia, e que você seja cheio do Espírito Santo, para dizer que Jesus é o Senhor da sua vida. Você é filho da promessa,
Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida dessa família. Que o Senhor continue abençoando a vida desse casal. E que eles possam criar o Caleb para o louvor da tua glória. No nome de Jesus. Amém. Receber a bênção do Senhor. Querido povo de Deus, povo mais feliz da terra, povo que tem o nome escrito no livro da vida, receber a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo, do Espírito vivificador, seja com todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Ide em paz, meus irmãos. E nós damos a 10ª de companhia, viu, Bruno? Olha, você melhorando a sua mão, entrar no Ministério Louvor, ele toca também, viu? E Deus abençoe vocês. Vocês são membros dessa igreja para servir a Cristo. E aqui é o lugar que você tem que florescer, crescer e compartilhar a sua fé com seus irmãos. Deus abençoe.